Se você quer finalmente aprender a rodar o Typebot, o N8N e outras coisas todas juntas dentro de um único servidor VPS, fica nesse vídeo que finalmente eu vou te ensinar. Pessoal, eu esqueci de avisar durante o vídeo que a nossa empresa faz esse tipo de trabalho, tá? Se você precisa de um time para fazer isso para você, pode entrar em contato com a gente. Porém, não é necessário. Se você assistir o vídeo inteiro e seguir o passo a passo, você não precisa de uma empresa para fazer para você. Ah, eu tive dúvida? Entra na comunidade do WhatsApp. Eu tô lá com mais outras 400 pessoas que podemos te ajudar sim de graça. A gente só não vai conectar no seu servidor e fazer por você. Mas todas as dúvidas e problemas que você tiver, pode mandar lá na comunidade que a gente está pronto para ajudar vocês. Mais de 400 pessoas ali. Agora, se você é um empresário, um cara do marketing, está muito ocupado, porque esse vídeo é longo e dá sim trabalho para ser feito, cara, pode entrar em contato, está aqui na descrição, tá como número comercial. Você entra em contato com a gente, pede um orçamento e o nosso time fala com você. Fala pessoal, eu sou o André Almeida e eu tô dizendo finalmente porque nós temos um grupo no WhatsApp que eu tô convidando você para participar, que hoje conta com mais de 400 pessoas, e o que o pessoal mais pediu foi: André, me ensina a rodar o N8N junto com o Typebot. Me ensina a rodar o Typebot junto com o Chatwood. Me ensina a rodar um API do WhatsApp, Typebot, N8N e Chatwood, tudo junto. Eu vou fazer todos esses vídeos, todos. Fiquem despreocupados. Então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo com alguém, lá nos seus grupos de marketing, nos seus grupos de negócio, porque muita gente precisa desse tipo de informação, e conhecimento não é para ser guardado, é para ser dividido e compartilhado, tá? E entra no nosso grupo do WhatsApp para ficar trocando ideia e aprendendo e tirando dúvidas com o pessoal, tá? Então vamos lá. Eu vou para a tela do meu computador só para mostrar para vocês o que eu utilizei para conseguir fazer isso. Vamos para a tela do meu computador. Essa daqui é uma VPS que eu contratei na Hostinger, tem um link na descrição, inclusive eu recomendo que vocês comprem pelo link, porque você vai ter um desconto adicional. Plano de 1 ano ou maior, você vai ter um desconto adicional se você comprar pelo nosso link, usando o nosso cupom Fabricando Sua Ideia. André, qual plano você está usando? No meu caso, para minha videoaula, eu estou usando uma VPS com 32 GB de memória RAM. Pô, André, eu preciso de tudo isso? Depende. Se você quer rodar muita coisa ao mesmo tempo, você tem que avaliar bem. Se você está em dúvida qual VPS você vai precisar, tem outro link na descrição que não é o mesmo link da comunidade, que é o link onde você fala com o pessoal do nosso atendimento aqui e eles podem te ajudar a escolher uma boa VPS. Mas só para você ter ideia, tem um especialista em marketing no nosso grupo ali do WhatsApp e ele está hoje com o Typebot rodando mais ou menos 19 mil chats. Ele utiliza uma VPS com 16 GB de memória RAM. Ele usa mais ou menos 7 ou 8 GB de memória para fazer isso. Então já dá para você dimensionar aí o que você vai precisar, dependendo da quantidade de aplicações rodando. Mas tudo depende de quantas coisas rodando eu tenho dentro do mesmo servidor, tá? E uma observação, a Hostinger fez um upgrade na KVM8, dando até 300 megas de conexão de internet na VPS. É bastante coisa, tá? Muita velocidade. E aí você pega a sua VPS, eu vou pegar uma KVM4, por exemplo. Venho aqui em adicionar ao carrinho. No carrinho de compra você escolhe o plano anual. Lembrando que em 30 dias você pode pedir o reembolso. E aqui você põe o cupom que eu falei, Fabricando Sua Ideia. E pronto, você já vai ter o desconto. Beleza, André, já comprei a VPS. Você vai vir aqui no painel da Hostinger, depois que você tiver com a sua VPS. E você vai escolher o seu sistema operacional. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Como a minha VPS já está pronta, eu vou mostrar aqui com imagens que eu tirei print para vocês. A primeira coisa é selecionar o país. Eu recomendo que você use Brasil se você for usar a API do WhatsApp, tá? Porque se você conecta o seu WhatsApp numa API e ela está num IP em outro país, a chance de ser detectado como uma API não oficial é muito maior. Você está no Brasil, naturalmente, seu IP pode mudar, mas seu IP não vai mudar de país. Segunda coisa que você tem que verificar aqui, quando você está instalando, você vai escolher a opção SO com painel de controle, tá? Está escrito SO, mas é SO, Sistema Operacional, tinha que ter um pontinho ali no meio. E o sistema operacional que você vai escolher é o Ubuntu com CyberPanel. Hoje só tem ele disponível com CyberPanel na Hostinger, antes tinha o CentOS, mas agora é o Ubuntu com CyberPanel, tá? Qual é o CyberPanel? Ele tem esse símbolozinho aqui, ó.
esse símbolo do painel. O meu está preto, porque minha interface está preta. Inclusive eu vou mudar o tema para facilitar para vocês enxergarem. Beleza, eu coloquei um tema branco que me cega aqui, mas fica mais fácil para vocês que estão em casa de conseguir ver o que eu estou fazendo. Ok. Fez isso, configurou sua VPS. Você comprou e já configurou. Você vai cair nesse painel aqui. Estando neste painel, você vai precisar de uma informação muito importante agora no começo. Acesso SSH. Você vai conectar o seu servidor no SSH. Não vou te ensinar como fazer esse processo porque eu tenho um vídeo feito para isso. Pausa o vídeo agora, vai aparecer um cardzinho aqui ou no link da descrição e vai estar lá como acessar uma VPS via SSH. Até o bichão mesmo, hein, doido? Eu vou acreditar que você vai lá assistir e vai voltar para a aula aqui, senão você não tem como continuar essa aula, tá? Então, beleza. Presumindo que você já foi lá e assistiu, vamos continuar com a nossa aula. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso programa de conexão SSH, que é o MobXterm. Você já conhece ele. Então vamos lá, está aberto aqui. Eu vou conectar na minha VPS KVM, que é esse cara aqui. Já está salvo. E ele carregou. Primeira coisa que a gente vai fazer são os comandos padrões. Sudo apt, deixa eu dar um zoom. Beleza, sudo apt update, -y, dá um enter, para ele atualizar. Eu sei que se você já veio da aula de Typebot, você está falando, André, tudo isso eu já vi. Adianta o vídeo. Só que não adianta demais, senão você vai perder passos importantes aqui. E aqui você tem o sudo apt upgrade. Você vê que ele tem atualizações para instalar. E ele vai instalar essas atualizações para a gente, tá? Vou pausar aqui enquanto ele está trabalhando. Vai fazer o download de 173 megas, tá? E quando ele terminar, a gente volta. Beleza, pessoal, finalmente terminou aqui a atualização. Se a sua travar no meio do processo, você vai dar Ctrl C, fechar o terminal, abrir de novo e dar os mesmos comandos, tá? Atualização feita, update, upgrade, tudo certinho. A gente vai vir aqui agora, vai copiar este comando aqui. Eu vou colocar na descrição para vocês poderem utilizar. Se eu não conseguir colocar, eu não vou conseguir colocar esse comando na descrição, agora que eu lembrei. Por quê? Porque ele tem esse sinal de menor. O YouTube não deixa colocar comando com sinal de menor na descrição do vídeo. Nem sinal de menor, nem sinal de maior. Então você vai falar com o nosso bot para pegar os comandos. Vai ter um link aqui, você vai clicar nele e o bot vai te mandar via WhatsApp os comandos usados neste vídeo, tá? Eu colocaria, mas qualquer coisa com sinal de maior ou menor o YouTube não deixa passar. Então a gente vai pegar isso daqui, vai dar um Enter. Ele vai fazer o processo de verificação se existe uma versão nova do CyberPanel e se existir, ele vai instalar para a gente. No nosso caso, existe uma versão, ele aparece aqui que você pode apertar, digitar o número da versão que você quer instalar ou aguardar que ele vai fazer o processo sozinho. A gente aguarda, espera, isso daqui demora, então eu vou pausar de novo e deixar ele rolando para ele atualizar o CyberPanel também. Beleza, pessoal, a atualização terminou e agora a gente vai reiniciar o nosso servidor com o comando sudo reboot. Eu sei que parece muita coisa só para rodar o Typebot N8N, mas é complexo fazer o processo. Eu disse no começo do vídeo, acompanhe o vídeo inteiro com atenção. Não é simples para fazer, tá? Beleza, agora que a VPS reiniciou, nós iremos começar o processo de trabalho do nosso DNS, dos domínios, dos subdomínios, e isso é bastante importante. A gente já comprou a VPS, já atualizou a VPS, ela está na sua última versão. Vamos abrir aqui o nosso painel, deixa eu fechar aqui o comando de upgrade, tá? A gente está aqui no painel do nosso CyberPanel. Como que você pega o seu painel? Deixa eu fechar aqui para vocês verem. No painel da Hostinger, você vem aqui na sua VPS, acesso ao painel, esse daqui é o painel da VPS que ele está te dando acesso, tá? Você vai vir aqui e vai clicar em cima dele. Se você usa antivírus, o seu antivírus vai dar um alerta falando, olha, esse certificado não é válido. É porque é um certificado autoassinado para você acessar o painel do CyberPanel. Tem problema, André? Não, não tem. Vem aqui, Sign In, e ok. Só você vai usar, porque você está usando a VPS para Typebot e N8N. Vemos que ela está funcionando. Aqui em Version Management, nós teremos a versão atual, a última versão rodando, tá bonitinho. Então a gente vai começar o processo de adição dos domínios para poder configurar o Typebot e o N8N. Mas antes de colocar o domínio dentro da VPS,
você tem que criar um apontamento de DNS para esses domínios. E é isso que eu vou ensinar nesse próximo passo agora. Então, eu estou presumindo que você já tem um domínio, que é o endereço do site, e agora a gente vai apontar todos os subdomínios que a gente vai precisar para fazer o nosso sistema funcionar, ok? Beleza, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a Cloudflare. Eu estou usando a Cloudflare como exemplo. O meu domínio não está na Cloudflare, tá? O meu domínio está na Hoshinger, mas eu vou usar a Cloudflare porque é o que o pessoal mais utiliza. Se você usa qualquer outro provedor de DNS, seja a Hoshinger, seja a Registro BR, quem for, o processo do DNS é igual, não muda, tá? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Só na Cloudflare que tem um detalhe que eu vou falar assim que eu terminar de adicionar o DNS, enquanto estiver adicionando. Bora lá. Então vamos lá, eu vou vir aqui, eu vou adicionar um registro, tá? E eu vou criar o meu primeiro registro. Qual é o endereço do site que eu quero rodar o Typebot? No meu caso é Typebot, eu acho que eu coloquei Typebot 01 no meu exemplo de criação, tá? O seu vai ficar como você quiser. O jeito que você quiser para o seu Typebot pode colocar. Inclusive, eu não recomendo mais que você utilize o Typebot como nome de subdomínio. Por quê? Porque vários antivírus estão dando alerta quando eles encontram o URL com o nome do Typebot ou com o nome de bot.seudomínio. A gente notou isso na comunidade recentemente, alertas do Kaspersky, do Avast, que eles estão dando alerta em relação ao domínio utilizado. Eu vou continuar usando para continuar com a aula, porque eu criei esse servidor já faz umas 2 semanas. Então eu vou continuar com esse domínio, mas você pode usar outro, tá? Eu vou desenhar para ficar mais fácil para você entender. Bora lá, pessoal. Tá aqui na tela. Então esses são um exemplo dos 3 subdomínios que o Typebot usa, que é o Typebot, o bot e o storage. Aqui o meu tá 01, porque durante a aula eu tive que recriar muitas vezes, e aí eu não podia mais emitir certificado de segurança, esqueci de fazer backup, enfim. Typebot 01 no meu caso, no seu provavelmente vai estar como Typebot, ponto, o endereço do seu site. Eu recomendo que você use algo diferente. Por exemplo, no meu outro vídeo eu usei o painel construtor. Você pode usar como painel.seusite. Enfim, use um outro domínio para poder apontar pro Typebot, para o builder, né, para o construtor, e use um outro domínio para o bot, que é onde a pessoa vai ficar conversando. Hoje, comumente, o pessoal está usando .chat.meusite.com. É uma URL meio que mais amigável para os mecanismos antivírus e para os navegadores. E a gente vai criar também o automação.seusite, você pode colocar como você quiser. E nesse domínio automação.site eu vou colocar o N8N. Tem gente que usa N8N.meusite, tem gente que usa automação, tem gente que usa fluxo, o que você quiser. Coloca o nome que você quiser no subdomínio, tá? Só tenha eles anotados aí com você. Então a gente vai vir aqui na Cloudflare, vai colocar o endereço IP do servidor. Pega aqui na Hoshinger, ó, o endereço IP, copia ele e vem no seu servidor, no seu DNS e adiciona ele. Beleza, André, o que eu tenho que fazer? No vídeo anterior eu expliquei para vocês que você pode desativar o proxy aqui e aí você não vai usar o SSL da Cloudflare. Por quê? Porque a gente vai emitir o SSL lá no nosso servidor. Mas eu fiz um vídeo recente, antes de publicar esse, eu vou publicar ele, que é ensinando a desativar o SSL da Cloudflare sem desativar o proxy. A gente vai desativar o SSL sem desativar o proxy, tá? A gente vai poder deixar isso daqui ativo sem desativar o proxy. Você pode criar 3 regras para fazer isso na conta gratuita da Cloudflare. Então, como que vai ficar? Vai ficar o bot, Typebot, ou o domínio que você quiser, aponta para o seu endereço IP, e aí você pode deixar isso daqui ativado se você assistiu outro vídeo. Então, pausa esse vídeo e vai assistir o outro. Se não, é só desativar. Beleza, o outro domínio que você vai criar é o bot.seudomínio, o outro é o storage.seudomínio e por último o automação.seudomínio. E todos apontam para o mesmo endereço IP. Então você vem aqui, adiciona o IP e clica em salvar. Aí você vai lá de novo, adicionar registro, cria o próximo, põe o endereço IP, desativa o proxy se quiser e clica em salvar. Esse é o processo que você tem que fazer para criar as 4 entradas de DNS. Lembrando que essas entradas aqui também devem ser criadas com o www na frente, tá? Todas elas você vai recriar
para poder emitir o certificado de segurança. Então, você criou as 4, beleza, criei as 4, André, volta aqui de novo, adicionar registro, vai adicionar agora as entradas com o www na frente e vai pôr o IP. Por que eu tenho que fazer isso, André? Por causa da Let's Encrypt. Se você não criar, ele vai gerar o certificado do mesmo jeito. Mas é uma boa prática você criar. Beleza, já perdemos muito tempo nesse passo aqui. Vamos para o nosso próximo passo, tá? Que é criar as pastas para a gente instalar o nosso ambiente Typebot e N8N. O vídeo já tem 14 minutos, mas eu pedi paciência. Então, vai ter que prestar atenção e ter paciência. Primeira coisa que a gente vai fazer depois que entra no terminal, a gente vai dar um mkdir, esse comando é para criar o diretório, make diretório, né? Crie o diretório. E qual vai ser o nome da nossa pasta? A primeira pasta vai se chamar Typebot instalação. Eu vou deixar assim, instalação. Só porque eu quero. Eu posso pôr o nome que eu quiser. Se eu quiser pôr o nome só Typebot, eu posso, tá bom? Ok. A outra pasta que a gente... Aí você vai dar um Enter. Eu não vou dar Enter porque já tem a pasta aqui criada. Você consegue ver aqui do lado que eu já criei antes de gravar a aula, né? Eu tenho que testar. A segunda pasta, a gente vai dar mkdir e aí N8N instalação. Essa daqui não mude o nome. Deixa assim. Por quê? Não crie a pasta com o nome de N8N. Porque durante a execução do container do N8N, ele vai criar uma pasta já chamada N8N. Então ele vai acabar usando a pasta que você criou ao invés de usar a pasta dele. E essa pasta que ele cria é para um volume, para deixar persistente os seus dados. Então pode criar como N8N instalação. Beleza? Beleza. Ok, perfeito. Agora o que você vai fazer? Vai ir no link da descrição e você vai baixar os 3 arquivos que tem disponíveis na descrição. É o seguinte, o N8N, ele precisa de 2 arquivos para funcionar. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, que são esses 2. É o .env e o Docker Compose YML. Se você veio do Typebot, você já notou uma semelhança. Você vai falar, André, no Typebot também tem um Docker Compose YML. É por isso que a gente criou 2 pastas. Porque se deixasse tudo na raiz, na hora que você jogasse o arquivo do N8N, ele ia substituir o do Typebot, ou vice-versa. Então, por isso que você organiza em pastas, que é para você poder subir os arquivos para poder criar cada um dos containers sem substituir nenhum arquivo. Então, você já assistiu minha aula do MobXterm, você já criou o seu MobXterm, então você já criou, já instalou, já conectou aqui. Você vai vir aqui do lado esquerdo, vai atualizar as pastas, tá? Vai vir na pasta N8N instalação, vai pegar estes 2 arquivos que o meu bot te mandou pelo WhatsApp, tá? Vai selecionar e arrastar aqui para dentro. E com isso, ele vai copiar para dentro do servidor, na pasta N8N instalação, os arquivos do N8N. Vamos começar configurando ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu comecei pelo N8N, mas eu ia começar pelo Typebot, mas tanto faz. Vamos abrir o arquivo env, clica 2 vezes, o MobXterm já tem um editor embutido, tá? Ele vai abrir para você com o editor do MobXterm. Se ele perguntar com o que você quer abrir, é só você colocar o editor do MobXterm, tá? O meu abriu com Sublime Text porque eu tinha configurado diferente da outra vez. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que ele pergunta é onde ele vai salvar as coisas, o data folder é root/N8N, por isso que a gente não criou a pasta N8N, porque ele já vai criar durante a execução do container. Aqui o domain name é aulafabricando.online, no meu caso, no seu caso vai ficar o domínio. Não é o subdomínio, galera, é o domínio principal. Aqui em subdomain, aí sim, aí você coloca o nome do subdomínio, no meu caso é automação. Ok, e aqui a gente vai colocar o fuso horário, para o horário lá no N8N ficar sincronizado com o nosso estado, com o nosso país, América/São Paulo. Eu acho que no Brasil a gente tem 3 fuso horários diferentes, verifique como você utiliza o seu fuso horário. A maioria vai usar América/São Paulo, tá? E aqui o e-mail do SSL, quando emitiu o SSL por meio do Traffic, no nosso caso não vai usar, mas porque a gente vai fazer pelo CyberPanel, ele usaria esse e-mail aqui. Beleza, vamos fechar o arquivo env, vamos fechar aqui o Sublime também, tirar um pouco do zoom. Ok, o Docker Compose YML do N8N, ele vai ficar configurado como? Desse jeito aqui.
Ele carrega todos esses serviços, ele vai dar um erro na hora da execução, tá? Esse cara aqui não vai executar, porque já tem o CyberPanel rodando, mas não tem problema, pode deixar ele aqui no arquivo. Dá para tirar, tudo mais, mas o pessoal geralmente se perde no processo. Então deixa do jeito que tá, ele vai funcionar, tá? E aqui nas imagens a gente vai colocar, prestar atenção na porta, é 5678, tá? Essas configurações são padrões, você não vai precisar alterar nada. Aqui eu fiz uma correção, porque o original do N8N estava com problema na hora de executar, e o problema era justamente nessa etapa aqui. Tá? A gente fez uma correção, e beleza. Baixa o arquivo do jeito que ele está, ele vai ficar. O Docker Compose YAML do N8N não tem alteração, só no .env. Ok, vamos voltar para a pasta anterior, e agora a gente vai entrar na pasta do Typebot, ok? Você vai fazer a mesma coisa, vai fazer o download do Docker Compose YAML do Typebot e vai jogar ele aqui para dentro, do jeito que eu fiz o do outro arquivo. E aqui, sim, aqui entram vários detalhes importantes. Beleza. Como que você vai fazer a configuração do Typebot? O Typebot, ele tem por padrão a configuração de porta só no CAD-gen. E é aqui onde a gente penou para fazer funcionar. Em teoria, removendo o CAD-gen e expondo o Typebot Builder, o Viewer e o Storage, ele funcionaria com proxy reverso, mas não funcionou. Não teve nada que fez ele funcionar, a não ser essa modificação que a gente fez no arquivo aqui. Essas alterações eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu pausei o vídeo, voltei no outro dia, porque estava muito barulho aqui para gravar. Sim, eu estou com a mesma roupa e sim, eu tomei banho. Vamos lá. Aqui, quais foram as alterações principais? Primeira coisa, esse arquivo está na descrição para você baixar. Mas mesmo que você baixe ele pronto, como está aqui, é importante você se dar o trabalho de entender o que você está fazendo no seu servidor. Primeira coisa que a gente alterou foram as portas. Você pode perceber como funciona essa estrutura de portas dentro do Docker. A primeira porta, o primeiro conjunto de portas que ele declara é a porta do seu servidor VPS, tá? Então aqui eu estou falando que esse container, que é o do CAD-gen, ó, vamos lá, CAD-gen, imagem que ele vai pegar no repositório, vai criar volumes na nossa máquina, e aí aqui na porta ele vai usar a porta 81 do meu servidor VPS. Por que 81, André? Porque a 80 está sendo usada pelo meu CyberPanel. Qualquer servidor web, qualquer um, independente de qual ele seja, utiliza a porta 80443, é padrão da web. Então o servidor web vai estar usando essa porta. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a aplicação na porta 81, e o segundo conjunto, ele diz respeito a qual porta vai escutar do container. Esse é indiferente. Esse você pode deixar do jeito que vem, porque esse está falando do container, que está na rede Docker, isolado, bonitinho, na dele. Então pode deixar do jeito que está. A outra porta, que é a 443, ela está sendo usada pelo nosso servidor web. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai colocar a 8443. Maravilha. Vamos descendo. Eu vou continuar usando o teclado, porque fica mais fácil para vocês prestarem atenção em que linha que eu tô, tá? Então eu vou descer aqui. Outro ponto aqui que é importante, que eu citei na nossa configuração nova, é isso daqui. Se você quiser, no PostGIS, trocar o usuário do banco de dados, tá? Você pode trocar se você achar necessário. Aqui também, a senha, você pode trocar se você achar necessário. Só lembre dela, é importante. Ela vai estar no arquivo, né? Não é difícil de esquecer algo que está gravado no arquivo. Mas, ok, aqui nós temos o Typebot Builder. O Typebot, gente, ele não é feito só no Docker. No Docker não, até quando você instala ele direto na máquina. Ele não é só uma aplicação. Ele é um conjunto de aplicações. Aqui no Docker ele roda o CAD-gen como servidor web. Ele tem o Typebot Builder, que é aquela interface que você usa para criar o seu chat. E o Typebot Viewer, que é a interface que você usa para o usuário conversar com o seu chat. Ele tem o Storage, que é onde ele guarda as imagens, vídeos e áudios que você coloca no seu fluxo. Então ele é separadinho em pedaços, tá? Aqui nós estamos tratando do Typebot Builder. Você pode ver que eu deixei em azul, para você entender de qual linha que eu estou falando. Typebot Builder. Aqui nós temos o Virtual Host, que ele selecionou. Você vai trocar pelo seu, está escrito aqui, eu deixei escrito, troque pelo seu domínio ou subdomínio. Qual que é? Esse endereço aqui. Eu falei, no meu caso é typebot01.aulafabricando.online. No seu caso é o endereço que você quiser. Só lembra que, se você colocar o Typebot Builder, lembra da palavra Builder.
o Typebot Builder, que é o construtor, no typebot.seudomínio, você vai, em toda a área que falar do Typebot Builder, você vai ter que usar o mesmo domínio, tá? Eu vou ensinar, eu vou passar pelo arquivo inteiro. Se você trocar, por exemplo, na outra aula eu usei painel construtor, ao invés de usar a palavra Typebot, para o antivírus não ficar berrando na tela, e beleza, em todo lugar que fala do Builder, eu uso o painel construtor. Ponto meu domínio. Então aqui está como Typebot 01, ok? Virtual Port. O que é o Virtual Port? Qual a diferença entre o Virtual Port e o Port? O Virtual Port é para a rede virtual que o Docker está criando para vocês. E o CADGen está estruturando como servidor web dentro dessa redezinha que o Docker criou do nosso ambiente do Typebot, tá? Por isso que é uma porta virtual. Você vê que ela só tem 3.000. Só uma declaração. Porque ela funciona só naquele ambiente virtual. Ela não usa a porta 3.000 do seu servidor de verdade. Aqui, o e-mail, dê preferências a usar o e-mail do seu próprio domínio, tá? Um e-mail proprietário, um e-mail profissional, como o pessoal costuma chamar. Vai ter uma aula aqui ensinando a fazer com Gmail, graças ao nosso amigo da nossa comunidade. Eu vou citar lá o nome dele no vídeo, vou colocar o link da rede social dele. E se você quiser entrar na comunidade, o link está na descrição. Cada pessoa que ajuda lá na comunidade, quando eu faço o vídeo, eu ponho as redes sociais da pessoa no vídeo como um agradecimento pela ajuda que a pessoa tem dado na comunidade. Nem tudo sou eu que faço sozinho, tá? Aqui troca pelo e-mail, ok. Você vai descer, você percebe que eu adicionei um campo a mais. Se você tem um Typebot, você sabe que no Builder, esse campo port não existia. Nós criamos ele. Criamos o campo port para expor esse container à porta externa, ao mundo. E ele vai usar a porta 3001 do meu servidor e a porta 3000 do container. Beleza. Aqui ele está falando que depende do banco de dados, ok, você não muda nada. E aqui embaixo a gente tem algumas variáveis que a gente vai mudar, tá? Primeira variável que a gente muda, tudo que você tem que trocar, ou pode trocar, se você quiser, tem esse comentário. Eu deixei um comentário do lado, ó, jogo da velha aqui, jogo da velha, o hashtag, para o pessoal que é mais novo, e troque pelo seu domínio ou subdomínio. Tem comentários aqui. Aqui, ele tá, ó, next out URL. O que é isso? É o URL que ele vai aceitar receber login. Essa URL é a do Typebot Builder. É a mesma que eu coloquei lá em cima. Você pode ver que está como Typebot 01. É a URL que eu usei para o meu Builder, para o meu construtor. Aqui vai com o protocolo HTTPS, tá? É só você trocar aqui. Onde está o Typebot 01.aulafabricando.online, você vai colocar o endereço do seu site. Beleza. Aqui, novamente, um outro comentário para você trocar pelo seu domínio ou subdomínio. E o que é isso daqui? É o Next Public Viewer URL. É o URL do Viewer. Ó, o visualizador, Viewer, enfim. Aqui é a URL, no meu caso, bot01.aulafabricando.online. No seu caso, é o URL que você definiu para o visualizador. Pode ser bot.seudomínio, chat.seudomínio ou o que você definiu. Só coloque ela do jeito certo, tá? Esse campo aqui, que é a chave secreta, a gente vai gerar com um comando, então não precisa editar ele, tá? Aqui, ele está falando, esse campo é importante, tá? É o admin email, você pode perceber que eu deixei ele em azul agora para vocês. Esse campo é onde o admin email vai vir o e-mail do administrador. Então, o administrador do seu Typebot, que vai ter aquela conta ilimitada, que é o que todo mundo quer, ele vai ser declarado nessa linha. Coloque o e-mail do seu domínio que você quer utilizar para administrar o seu Typebot. Beleza. Aqui no Disable Sign Up, o que essa opção faz? Essa opção, ela desliga novos usuários de criarem conta no seu Typebot. É uma boa prática de segurança. Então, para me ativar, ela tem que estar como true. Por que ela está como false? Você pode olhar aqui que ela está false. Por que ela está como false e não como true? Eu deixei um comentário aqui, ó, mude para false, caso queira permitir que outras pessoas criem contas. Porém, tem um alerta adicional aqui. No primeiro login do administrador, ele tem que estar como true. Depois que você fizer login como administrador, você pode vir aqui e trocar para false, porque ele já vai ter criado sua conta. É um erro. É um erro da criação da estrutura do Typebot. Eu já reportei isso para o pessoal lá que criou o Typebot. Porque o correto é, independente do status disso daqui, tá false ou true, independente de como ele está, deveria o administrador fazer login, porque ele é o administrador, pô. E ele foi declarado no arquivo que configura o Typebot. Mas por algum motivo não faz. Então, a gente lida com o que a gente tem.
vai ficar como false. Depois que a gente fizer login como administrador, a gente vai voltar aqui, mudar para true e vai criar o container, tá? Ok. O SMTP out disable, ele vai ficar como false. O que esse daqui quer dizer? Ele está falando para desligar o login feito com e-mail, feito via SMTP. A gente vai deixar como falso, que a gente não quer desligar isso. A gente quer justamente usar esse recurso. Eu quero fazer login com o meu e-mail. Então, beleza. Security, SMTP security, ele fica como true, mas isso daqui é uma briga de foice. Por quê? Por padrão, segundo a documentação, você usa como false, caso você não vá usar a porta 465 e segurança TLS. Mas aqui a gente já teve inúmeras situações onde o pessoal usou porta 587 com SSL e o true funcionou e o false não. A gente já teve situações onde o pessoal usava 465 com TLS e o true não funcionou. A pessoa teve que mudar para false. Então isso daqui depende muito do host de e-mail. O que vale para você é testar. Tá? O padrão é, se você usa a porta 465, você deixa como true e ele vai passar. Se você usa 465, deixou como true e não passou, você muda para false. Eu vou te mostrar agora uma ferramenta que a gente usa para testar os e-mails, para antes de configurar aqui, ter certeza que o seu e-mail está funcionando. Para ter certeza que o seu e-mail está funcionando, a gente utiliza aqui o GMS. Tá? O que é o GMS? Ele é uma ferramenta para testar a autenticação de e-mail. Então eu vou vir aqui, por exemplo, eu vou colocar o smtp.hostinger.com. Eu vou colocar a porta 465, que é a porta que eu estou usando. Aqui na segurança, eu não posso deixar como automático. Se eu deixar automático, ele sozinho vai encontrar qual é o tipo de certificado que o meu servidor de e-mail usa. E o que eu quero é descobrir qual certificado ele usa. Eu sei que na Hostinger ele vai ficar como SSL. Mas olha que estranho, ele está como SSL, não como TLS. E mesmo assim, lá no arquivo fica true a segurança. Então, é só para ter certeza que o meu e-mail está certo. Aqui eu vou colocar o username do meu e-mail, tá? Cadê? É esse daqui, ó. É o username, que é o meu próprio e-mail, né? Não tem como ser outra coisa. No password eu vou colocar a senha, mas antes eu vou copiar meu e-mail de novo aqui. E aqui eu vou colocar o meu e-mail outra vez. Por quê? Porque eu vou autenticar e mandar o e-mail para mim mesmo. Não tem problema, mandar e-mail para si mesmo. Se não estiver funcionando, se você configurou errado, ele vai dar erro do mesmo jeito. Você pode mandar para uma conta sua do Gmail, pode mandar para quem você quiser, tá? Eu vou colocar meu próprio e-mail só para não ter que ficar abrindo um monte de coisa. Beleza, a senha é essa daqui. Eu vou colocar a minha senha no campo password e vou dar um teste. Ele vai fazer o teste, ele está conectando, ele passou. E aqui embaixo ele deu ok, ó, entrou para a fila o envio do e-mail, então funcionou. Para saber se funcionou, eu vou abrir meu webmail e ver se chegou esse e-mail. Beleza, meu e-mail está aberto e olha aqui, ó, o teste de e-mail chegou. Então eu sei que a mensagem de teste chegou, então eu sei aqui que eu uso a porta 465, esse SMTP, esse nível de segurança e meu login e senha está certo. Se der algum erro aqui, gente, por exemplo, uma senha errada, eu vou colocar mais uns caracteres aqui e mandar testar de novo. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro na senha daqui a pouco. Ó, ó, erro. Authentication failed. Vocês têm que saber ler, tá? Tem que saber ler a mensagem que está dando na tela para você saber onde está o problema. Por exemplo, aqui ele deu erro de autenticação. Erro de autenticação é o quê? Erro de login. O usuário ou a senha está errada. Agora, se ele der erro de segurança, por exemplo, eu troquei aqui o certificado e por algum motivo ele não foi, inclusive se você ficar testando muitas vezes seguidas, pode ser que o GMS pare um pouco de funcionar por um tempo. Aí você espera e volta, tá? Por exemplo, aqui eu troquei a segurança, você vê que ele não está mais conseguindo conectar. Depois de um bom tempo ele vai dar um erro aqui, de conexão por causa do certificado. Então eu fui testando até achar que é o SSL. No caso aqui, segundo a documentação oficial do Typebot, eu deveria conectar via 465 com security false, mas com security true funcionou. Vai saber. É questão, como eu falei, de divergências da configuração. Você tem que testar. O Next Public SMTP é o mesmo endereço de e-mail que o seu, ó, esse campo aqui. Mesmo endereço de e-mail. Aqui o S3, as chaves de acesso,
é para o seu storage, é para o seu arquivo. O S3 Bucket é um serviço lá da Amazon de armazenamento. Mas aqui dentro do ambiente Docker, ele finge e simula estar usando esse ambiente de armazenamento lá na Amazon. Então, essas chaves são importantes, mesmo que você não use a Amazon, tá? Então, aqui a gente pode trocar, tá? Tanto o usuário como senha. Troque se necessário. Eu não vou trocar, mas se você quiser, você pode. Só tem que lembrar que você tem que repetir ele nas outras áreas que falam desse nome de usuário e senha. Eu vou te explicar depois. O endpoint vai ser storage, como está aqui, ponto o seu domínio. O meu está storage 01, porque eu já usei o storage em outra aula. Se você quiser, você pode trocar o nome também, só tem que lembrar que o storage é o seu domínio de armazenamento, tá? Troque pelo seu domínio ou subdomínio. Aqui a gente começa a configurar o viewer, que é o visualizador do Typebot. Beleza, o que a gente vai fazer no visualizador? A gente tem o virtual host, que é a rota onde ele vai abrir o chat. Lembra que eu falei? Você tem o visualizador do construtor, o builder, que é o construtor, e você tem o visualizador. No nosso caso está como bot 01. Na outra aula eu usei o chat, ponto meu domínio. Você pode usar o que você quiser. Só tem que lembrar que existe visualizador e construtor. São duas interfaces diferentes. Troque pelo seu domínio ou subdomínio que você criou. Virtual Port, ele é 3000 também, igual ao do Builder, tá? Na rede virtual do Docker. Aqui o e-mail é o e-mail que você vai utilizar para fazer login, mesmo e-mail, ok? E aqui a gente adicionou novamente mais um campo que não existia, que é o campo porta. E aí a gente vai colocar ele para ouvir a porta 3000, para usar a porta 3002 da minha VPS e a porta 3000 da rede Docker, tá? Aqui embaixo, banco de dados você não vai alterar, ele vai permanecer como está. Next Public View URL, o que é isso? Qual é a URL do visualizador? É a bot01.aula fabricando. No seu caso, é bot.seudomínio, ou seja lá qual foi o domínio que você escolheu para o visualizador, para aquele que vai mostrar para o usuário a interface do chat, tá? Aqui a gente vai gerar o encrypt com um comando, como eu já falei. O SMTP é o SMTP que você usa do seu e-mail, no meu caso é Hostinger, você põe o seu. Aqui o Next Public SMTP from é o e-mail, o endereço de e-mail que você usa para disparar e-mail. E aqui novamente, ó, S3 Access Minion, eu coloquei um comentário, troque se necessário, deve ser igual ao declarado no Typebot Builder S3 Access Key. O que é isso? Aqui ó, tá Minion e Minion 123. Aqui, a mesma coisa. Se eu mudar aqui, eu tenho que mudar aqui embaixo também. E pôr o mesmo. Tanto para o Access Key como para o Secret Key, tá? Aqui tá Minion 123. Beleza. Aqui o Typebot, o S3 Bucket está como Typebot e o Endpoint está como Storage 01.aula fabricando. No seu vai estar como Storage, ou Storage 01, ou armazenamento, como você definiu. Só lembra da regrinha, são 3 entradas de DNS e essas entradas são usadas aqui. Você deve lembrar que lá no começo eu mostrei as entradas de DNS. Você vê que são as mesmas que eu estou utilizando aqui. O Storage é onde ele armazena os seus dados. Beleza. Aqui ele tem o SMTP. Virtual host do Minion que ele está falando é o storage, tá? 01. Você muda aqui, aqui a gente já configurou. Aqui, novamente, storage 01.fabricando sua ideia, aula fabricando.online. No seu caso vai estar storage.seusite.com. Troque pelo seu subdomínio, se você mudou nos outros lugares. Virtual Port 9000. TLS aula fabricando, que é o meu e-mail, tá? Você vai trocar pelo seu. A imagem, ok, e a porta, ele está 9000. Ele usa a porta 9000 do seu servidor e usa a porta 9000 do Docker, ok. Aqui a gente tem as variáveis que ele vai usar, ó, Minion e Minion 123. Eu comento novamente, se você trocou lá em cima no S3 Secret e no S3 Access, você vai ter que trocar aqui também, pelo mesmo valor que você colocou no outro. É intuitivo, você vê que é muito fácil. Se você está prestando atenção e não está pulando o vídeo. E aqui eu ponho uma última observação bem grande, tá? E eu vou ler ela. Certifique-se de atualizar o S3 Access Key e S3 Secret Key abaixo para corresponder às suas configurações do S3. Elas estão no final dessa linha. Você pode ver que eu coloco a linha aqui, ó, essa linha aqui, tá? Sendo o usuário e a senha em sequência, que diz respeito a essa linha aqui. É só você ler. Se você alterou o Minion
domínio 123, você vai ter que vir aqui e alterar, respeitando os espaços, ponto e vírgula, certinho. Senão você vai perder o acesso ao storage, tá bom? Feito isso, está concluída a nossa configuração. O Typebot já tem sua configuração toda pronta, a gente já vai conseguir utilizar o Typebot. Ok, agora que estamos com o arquivo configurado, bonitinho, o que é que você vai fazer? Nesse momento, você vai parar esse vídeo e você vai aparecer dois cards aqui, onde eu ensino você a instalar o Docker e o Docker Compose, tanto no Ubuntu como no CentOS. André, por que você não faz logo dentro do vídeo e deixa um vídeo completo? Cara, esse vídeo já deve ter fácil uns 40 minutos já. Ele ficaria mais longo. E tem o porém, eu não sei se você está usando o Ubuntu ou algum derivado de Debian, ou se você está usando o CentOS, que era antigamente as VPS CyberPanel da Hostinger. Então você vai escolher qual dos dois você está usando e vai assistir aquele vídeo. É só você ir lá e assistir. Eu instalo o Docker, o vídeo tem 5 ou 6 minutos, é muito curto, e aí você volta para cá já com o Docker instalado, beleza? Então, eu vou acreditar que você já pausou o vídeo, já foi lá assistir, deixou like, comentário, tudo mais, como agradecimento, e voltou aqui para esse vídeo, e a gente vai continuar a partir do ponto do Docker. Então, beleza, você já tem o Docker instalado. O que a gente vai fazer agora é criar os domínios lá dentro do CyberPanel. A gente não vai colocar para rodar. A gente não deve colocar o container para rodar agora. André, por que eu não vou pôr para rodar? Porque você tem que fazer as coisas em etapas e testar em etapas. Você vai testar de uma maneira modular, tá? Teste unitário, teste de pedacinho. Porque se der um erro no meio do processo, você vai saber aonde o erro está. Você não vai ficar tentando encontrar depois. Então a primeira coisa que a gente vai vir aqui no CyberPanel, com ele aberto já. André, como eu abro o CyberPanel? Vem na Hostinger, clica em acesso ao painel, clica aqui na URL e faz login com seu usuário admin e a senha que você colocou aqui, tá? Seu antivírus pode bloquear o acesso e aí você vai lá e libera o acesso, porque é o painel da sua hospedagem. Ele bloqueia por causa do certificado auto-assinado. Ok. Websites, lixe websites. Ele vai listar os websites que você tem aqui. Você vai vir em Create Website, ou aqui em cima no canto direito. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, acho que não vai ficar feio. Beleza, aqui ó, Create Website. Ou você vai vir aqui e você tem o Create Website do lado esquerdo também no menu, tá? Segue meu mouse que vocês vão encontrar onde está o Create Website aqui do lado esquerdo, tá? Beleza, como que cria um website? Meu Deus, clicou em Create, seleciona aqui o plano default, tá? O plano padrão. O owner é o admin, que é o dono. Aqui é o domain, tá? Então, por exemplo, Typebot. Você vai colocar o domínio que você quer usar. Tem que ser o mesmo domínio que você declarou no arquivo do Typebot, tá? Porque o Typebot só vai permitir a autenticação que vem daquele domínio. Então, tem que ser o mesmo domínio. Typebot, no meu caso, Typebot.01, né? .aula, fabricando.online. Claro que eu não vou criar, porque eu já criei, já tá criado, ele vai dar um erro se eu tentar criar. O e-mail, você põe o seu e-mail que você estiver usando para administrar seu servidor. A versão do PHP pode deixar 7.4, que você não vai usar o PHP. É que o Typebot, o CyberPanel, perdão, ele pede por padrão para você criar, conectar, né, uma versão do PHP ao site. SSL não marca nenhuma dessas opções aqui. Você não precisa de nenhuma dessas opções. E vai clicar aqui em Create Website. Ok, criou o primeiro. O que você vai fazer? André, quantos sites eu tenho que criar? Você vai criar todos os sites que você vai precisar para rodar o Typebot e o N8N. Que é lembra do seu DNS? Você não criou 4 entradas? Foram 8, mas esquecendo a versão www que vai para o mesmo domínio. Não foram 4 entradas? Então aqui, ó, Typebot01, foi aqui que eu criei. O seu provavelmente vai estar como Typebot, ou como painel, ou como você quiser. Esse é o construtor. Storage, que é onde fica armazenado as coisas. Bot, que é onde o usuário vai conversar com o seu chat. Bot.seu site, chat.seu site, não importa como você criou, é só colocar aqui. E por último tem aqui o meu que eu criei, que foi automação.aula fabricando, que é para o N8N. Você pode criar como N8N.seu site, automação.seu site, funil.seu, não importa, o subdomínio que você quiser. Só lembra que ele tem que ser igual ao arquivo do Docker. Tanto o N8N como o do Typebot tem que bater, tem que ser a mesma URL. Você cria aqui. Beleza, depois que você cria o website, você vai vir aqui em List Websites, que é onde a gente está, e ele vai abrir para você aqui os websites. Vamos lá. O CyberPanel, eu vou colocar na minha câmera para ter certeza que vocês estão prestando atenção. O CyberPanel,
na versão anterior a essa que eu estava usando, estava com um pequeno bug. Por isso que a gente fez a atualização para a última versão. Mas eu vou prever que no futuro, vamos supor que você vai ter problemas também com o CyberPanel. E ele vai ter um bug no futuro. Eu vou te ensinar o jeito de emitir o certificado que em todas as versões do CyberPanel vai funcionar. Todas, não importa qual você está usando. Então você sempre vai ter um certificado válido. O certificado válido é emitido pela Let's Encrypt. Certificado auto-assinado, ele vai colocar como localhost na hora que ele terminar de emitir. E aí você sabe que está errado, ok? Então vamos para a tela do meu computador de novo. Como você vai fazer? Quando você escolher o site, eu quero emitir o certificado para o meu typebot01.aulafabricando.online. Você vai clicar em aqui, ó. Isso SSL. Vai estar em português, eu acho que está escrito gerar ou criar SSL. Nessa opção aqui, ó, esta opção aqui. Você vai clicar nela. Quando você clicar nela, eu não vou clicar porque eu já tenho o certificado SSL para esse domínio. Eu vou clicar assim. Cliquei, ele vai carregar ali em cima, ó, vai ficar essas bolinhas girando aqui em cima. Eu já tenho o certificado, eu estou queimando uma emissão de certificado, mas é por vocês, então vale a pena. Cliquei aqui, ó, ele deu sucesso. Sucesso ao criar o SSL. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou acreditar nessa mensagem. Eu vou fazer um teste de SSL com uma ferramenta online. A ferramenta que eu uso para testar é essa daqui. O SSL Shopper, que ele tem um SSL Checker dentro dele. Por que de todas eu escolhi ela? Porque ela vai me dar a estrutura do certificado. Então eu venho aqui, botão direito no endereço do meu site, copiar endereço do link, ou digito o site, você que sabe, coloco aqui do jeito que está, só vou colocar um S na frente, o HTTPS, que eu quero testar o certificado, né? E vou dar um check SSL. O que ele vai fazer? Ele vai bater lá no site, verificar se a emissão do certificado é válida. Então vamos dar uma lida? Vamos ler juntos aqui. Deixa eu tirar essa barrinha, dar um zoom e todo mundo vai ler junto comigo. Eu tenho aqui o hostname, tá? Ele fala que o certificado é válido pelos próximos 89 dias, porque a Let's Encrypt, ela gera um certificado que dura 90 dios, mas o CyberPanel renova sozinho, fica despreocupado, tá? E ele me fala aqui, ó, o nome é esse daqui, o common name, ok. Os detalhes do certificado, ó, olha que legal, typebot e www, viu? Por isso que eu falei que você tem que criar os dois. E aqui embaixo, ele fala quem foi que gerou o certificado, Let's Encrypt. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu certificado é válido em qualquer navegador. Ele é válido globalmente. Você vê que ele está tudo verdinho aqui, ó, tudo bonitinho. E o nome do emissor, que é uma das coisas mais importantes. Então, está funcionando, está ok. Você vai colocar todos os seus domínios aqui. Eu coloquei o typebot. Aí, por exemplo, eu coloco o bot para testar, para ver se ele está com certificado válido também, ó, válido. Você vê que está com prazo menor, porque eu fiz esse servidor há 2 semanas já, que eu fiz ele. E aqui eu vou colocar o storage também, para ver se ele é válido. Lembrando que, peraí, para você não se confundir, que eu sei que agora eu confundi sua cabeça. Não é porque eu gerei do typebot que os outros já estão prontos, tá? Eu tenho que vir em cada um desses, clicar aqui, ó, no isso SSL ou no gerar SSL, nesse cadeadinho aqui da listagem de site. Aqui, ó, vejo o site que eu quero e eu clico aqui. E aí vai o mesmo processo, vai aparecer as bolinhas aqui em cima, eu espero ele dar a mensagem em verde que foi gerado, aí eu venho pro próximo, gero pro próximo, venho pro próximo, gero pro próximo. Acabou. Aí depois eu venho aqui na ferramenta e eu vou testar um por um. Ó. Você vê que o storage deu certo. E aqui por último eu vou colocar o automação, que é o que a gente vai usar por N8N, e ver se ele está funcionando. Eu tenho que ter certeza, antes de fazer qualquer configuração, que todos os meus certificados estão funcionando. Não importa quantos domínios e quantos dockers você vai rodar. Primeiro você vê se essa parte está pronta. Porque se essa parte está pronta, você não vai ter dúvida se tiver problema. Você não vai falar, ah, não, o CyberPanel está com problema na hora que abre meu site. Não vai ter. Porque você vai olhar e vai falar, pô, tá funcionando, cara. Eu testei, o SSL está funcionando. Beleza? Então já acabamos com a dúvida sobre o CyberPanel. Você pode vir aqui, abrir o site em nova guia e ele vai abrir uma página do CyberPanel. No meu caso não vai, porque o meu já tem rodando aqui o container, mas você vai abrir uma página do CyberPanel dando bem-vindo, então sabemos que o servidor web está funcionando. Maravilha, servidor web funcionando, a gente vai para a próxima etapa aqui, tá? Que é a criação dos containers. Antes disso, eu acabei esquecendo de avisar para você testar o seu DNS também. Muita gente que assiste a aula, assiste numa paulada só e vai fazer tudo no mesmo dia.
E cara, DNS, depois que você cria, ele pode levar até 24 horas para propagar. Não quer dizer que vai levar, mas ele pode levar. Se eu copio o endereço aqui e eu vou nessa outra ferramenta, que é o DNS Checker, eu consigo verificar se o meu DNS foi propagado no mundo todo, tá? É importante que ele esteja totalmente propagado. Se ele desse um errinho em um só, é só você dar um check de novo, e aí, geralmente ele atualiza e corrige. Ó, deu um erro nenhum. Eu vou dar uma pesquisa novamente, ó, corrigiu. Tá tudo verdinho, ó que bonitinho. Dá pra ver? Dá sim. Tudo verdinho, tudo propagado. É importante você ver, antes de emitir o certificado de segurança, é importante você ver se o seu DNS está funcionando. Eu acabei trocando a ordem aqui, mas se você fez o apontamento do DNS, tentou emitir o certificado e deu qualquer erro, venha para essa etapa e veja se o DNS está funcionando. Não pode tentar emitir mais do que 5 vezes na mesma semana, senão você não vai mais conseguir. Então, tentou uma, deu erro, para de mexer em SSL e vai ver se o DNS está ok. Ainda está com erro? Vai para a comunidade no WhatsApp e a gente te ajuda lá. Não fica batendo cabeça, porque senão você pode fazer besteira na sua infraestrutura. Ok. Dito isso, agora sim. Agora a gente vai para a parte de criação dos nossos containers, tá? A parte que todo mundo queria. Primeira coisa, eu logo novamente aqui no meu servidor SSH, vou dar o comando ls. O que o comando ls faz? Ele me mostra as pastas que eu tenho. Claro que eu não precisaria dar esse comando, se eu quiser eu só vim aqui no root e eu consigo ver aqui, ó, root, eu vejo todas as pastas que eu tenho dentro do meu usuário root, tá? Então, ok. A gente vai agora criar a chavezinha que eu falei que ia criar para o Typebot antes de botar o Typebot para rodar. Então a gente vai dar um cd, que eu selecionei o arquivo errado, cd, Typebot, qual que é o nome da pasta? Instalação. A sua pode estar só como Typebot, enfim, eu escrevi errado, é Typebot. Beleza, cd, Typebot, instalação, ele foi. Se ele der esse erro aqui, ó, é só vocês lerem, pessoal. O terminal é muito intuitivo. Ele está falando que não existe a pasta. É porque eu escrevi o nome errado. O nome correto é esse daqui. Eu poderia selecionar e clicar com o botão direito, ó, que aí ele vai lá e cola sozinho. Mas eu quis fazer o jeito mais difícil, que, enfim, burrice. Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. Agora a gente vai gerar, tá, a nossa chave secreta. Vou copiar aqui. Vou colar esse comando aqui e vou dar um Enter. Olha que ele gerou para a gente aqui uma chave. O que você vai fazer? Você vai selecionar essa chave aqui, tá? E vai copiar ela com Ctrl C e ele vai copiar para você. Abre novamente o nosso arquivo Docker Compose YAML do Typebot, tá? E a gente vai vir nessa área aqui que eu falei que a gente usa o comando, aqui ó, Encryptation Secret Key. E você vai substituir esta linha aqui, tá? Pelo que a gente gerou agora. Você vai descer novamente, você pode dar um Ctrl F se quiser e colocar aqui o secret, a palavra secret. Deixa eu mostrar aqui, quando você dá o Ctrl F não está aparecendo, né? Você pode colocar aqui a palavra secret e dar um find next e ele vai marcar para você onde tem, ó, encryptation secret é onde a gente trocou. Esse S3 secret não, tem que ser outro encryptation secret. A gente vai ver se ele se repete. Olha aqui, ó, encryptation secret na linha 68. Vamos lá e substituir ele também por essa chave gerada agora. Ok. Vamos dar um Ctrl F de novo, manda ele pesquisar para ele marcar. Aqui não é, S3 não é o nosso, S3 não é o nosso também, é o encryptation que a gente usa. E aqui é S3 e beleza. É só isso. Só essas duas linhas que a gente tem que trocar. O encryptation secret, que fica aqui no builder, e o encryptation secret do viewer. Aqui mais ou menos, nesse arquivo mais ou menos na linha 52 e na linha 68. Pode ser que no seu esteja em outra linha, porque quando eu atualizo o arquivo, de tempos em tempos o arquivo de download, eu atualizo ele para vocês, as linhas sobem ou descem, enfim, dependendo do que eu coloco ou apago. Mas é só você procurar esses dois campos e colocar isso daqui. Ok, dito isso, vamos agora para fazer o comando sudo docker compose up -d. Então aqui a gente vai startar os nossos containers com Typebot e todo o resto que a gente deixou configurado. No meu caso, já está rodando, tá? Eu já tenho ele rodando, então vai dar erro. É natural que dê erro no meu caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo, excluir meus containers e depois eu volto para executar aqui com vocês esse comando. Beleza, pessoal?
terminei aqui de remover os meus containers. Então a gente vai dar o nosso sudo docker compose up -d. -d. E vamos executar a nossa instalação do Typebot. Beleza, ele está criando para a gente aqui os containers. Na primeira vez que você for rodar, vai demorar bem mais que isso, tá? Não se assuste. Por quê? No meu caso, ele já tem a imagem atualizada. No seu caso, ele vai fazer o download da imagem. São os arquivos que criam o Typebot e tudo mais, falando de uma maneira bem simples. Vai demorar, porque demora para fazer esse download. Vai pôr na sua máquina e aí ele vai lá e instancia dentro dos containers, tá? Então a gente já tem aqui o Typebot rodando. Eu posso dar um docker ps e aí ele vai me mostrar os containers que estão rodando. Eu tenho o CAD-gen na porta 81, como eu configurei, apontando para a porta 80. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vai rodar o N8N? Não. Não. A gente vai fazer o trabalho de proxy reverso primeiro. Por que, André? Eu não poderia rodar os dois já e depois fazer o proxy? Poderia. E aí eu te falo, se você tiver um problema no meio do caminho, você vai saber me dizer aonde teve problema no processo? Não, né? Então quebre em tarefas menores. Lembra do que eu falei? Teste unitário. Faça o teste pedacinho por pedacinho para você saber aonde tem problema, se tiver problema no caminho. Beleza, vamos começar o processo então. Pode continuar na pasta que você está, isso é indiferente, tá? A gente vai dar um sudo nano. O sudo é o comando para executar algo como administrador no ambiente Linux e o nano é um editor de texto do ambiente Linux, tá? Vamos colar essa linha inteira que vai estar na descrição e essa linha está te falando, ó, no caminho, pasta USR, pasta local, lsws, conf e aí o arquivo httpd_config.conf é o arquivo do OpenLightspeed que configura o nosso servidor web. O CyberPen é um painel, o OpenLightspeed é o servidor, tá? A gente vai dar um Enter e ele abriu aqui pra gente. O que você vai fazer? Aqui não adianta querer usar o mouse, vamos usar teclado, tá? Então a gente vai usar a setinha para baixo e rolar, ou você pode usar o Page Down e ele vai descer para você até o final. Você vai apertar várias vezes, é claro, e ele vai descendo para você. O que a gente vai fazer aqui, tá? Eu quero que vocês entendam bem isso. Primeira coisa, a gente vai criar um proxy reverso para os nossos servidores, para os nossos containers. Então, essa linha aqui, ó, xprocessor docker backend 01, presta atenção, que eu criei aqui, ela aponta para o localhost na porta 3001. Lembra que eu coloquei o Typebot Builder para rodar na 3001? Beleza. Aqui eu tenho novamente repetido a mesma coisa, só que eu coloquei o docker backend 02. Eu posso trocar esse nome pelo que eu quiser. Ele pode ser Docker Backend ou ele pode ser, se eu quiser deixar mais claro, por exemplo aqui, eu vou trocar de Docker Backend e eu vou deixar como Typebot Builder. Typebot Builder, tá? Então eu vou ter essa linha aqui, ó, xprocessor, Typebot Builder, porque eu quis colocar esse nome, e ele está apontando para o 3001, que foi a configuração que a gente deixou lá no nosso Docker Compose. Estou usando o teclado para navegar, tá, gente? É só usar a setinha do teclado isso daqui. Ok. Aqui embaixo, no xprocessor Docker Backend 02, eu vou trocar isso daqui. No seu não vai ter isso, você vai colar. Eu vou deixar pronto na descrição, você vai copiar e colar com o botão direito do mouse no final do arquivo. No final do seu arquivo você vai colar isso daqui. Então eu vou colocar como Typebot Builder. Beleza. Aí eu vou descer novamente, você vai ter colado esses dois. No seu caso, eu vou deixar esses três aqui, todos juntinhos, ó. Esse daqui, por último, que está na porta 9000, eu vou deixar como Storage Typebot. Tá? Eu vou deixar esses três caras coladinhos, juntinhos, para você na descrição. Então, você só vai pegar na descrição, presta atenção. Você vai vir até o final do arquivo, tá? Até o final, você vai descer até a última linha, assim, ó, não tem nada. Vai dar um enterzinho se quiser para quebrar a linha e vai colar. Serão 4 no total, tá? Aqui tem 3 porque eu tô fazendo do Typebot, mas no total serão 4 porque tem o do N8N ainda. Mas a gente vai fazer isso. Eu vou deixar tudo coladinho, você vai vir aqui copiar e colar aqui dentro. Você copiou e colou, ele vai ter criado para você o xprocessor Storage Typebot. Eu coloquei esse nome porque eu quis, tá? Você vai ter aqui o Typebot Builder, xprocessor, e vai ter aqui o Typebot Builder. Opa, usei duas vezes o mesmo nome. Aqui não é o Builder, aqui é o Viewer.
Olha como é legal você assistir o vídeo e prestar atenção. Eu mesmo me distraí. Beleza. Por quê? Porta 3002, aqui ele está fazendo um proxy reverso para a porta 3002. E aqui ele está fazendo um proxy reverso para a porta 3001. Beleza. Aqui ele está fazendo um proxy reverso para a porta 9000. Tudo que a gente configurou lá no nosso Typebot Builder está aqui. Olha que legal, nosso Typebot Builder, perdão, no nosso Docker Compose, no arquivo do Typebot, está aqui. A gente está replicando aqui. A gente está direcionando eles para a porta certa, tá? Ok, André, qual é a quarta entrada que você falou que são 4? A quarta entrada é a do N8N, tá? A do N8N, eu tenho ela aqui, deixa eu ver aonde que eu coloquei ela, só para poder mostrar para vocês. Beleza, pessoal, eu fiz o quê? Eu apaguei todas as minhas entradas e eu coloquei num bloco de notas e eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Depois que você abrir o seu arquivo, você só vai clicar com o botão direito e ele vai colar para você. Ou você pressiona Shift e Insert no seu teclado. Então você vai ficar desse jeito. Por que eu mudei o meu? Só para ajustar a estrutura e vocês terem um espelho exatamente como vai ficar, porque eu sei que tem gente aí que não é da área de tecnologia e não manja quase nada. Então, aqui ó, já criei o Typebot Builder, fiz o proxy para a porta 3001, beleza. Aqui eu criei o Typebot, o Viewer, o proxy reverso, e está na porta 3002, maravilha. Aqui embaixo eu criei o Storage Typebot e eu apontei ele para a porta 9000, tá? Esse 127.0.0.1 é localhost, quer dizer que eu estou falando do servidor onde está rodando a aplicação. E aqui eu criei mais um Extra Processor, coloquei como automação, que é o meu endereço do N8N. Você pode pôr aqui o nome, galera, você pode pôr o nome que você quiser. Só tem que lembrar dele porque a gente vai usar ele agora, nesse passo que a gente vai fazer, que é a reescrita, o redirecionamento do nosso servidor web. Então, terminou de colar aqui, você vai ver que não vai ter nada mais, ó. Acabou o arquivo. Eu vou pressionar Ctrl O para salvar, Enter, Ctrl X, e aí ele fecha. Beleza? Feito isso daqui, a gente vai vir no nosso CyberPanel, vai abrir aqui, vai vir em Manager, tá? List Websites, como a gente fez anteriormente, para ele listar os sites. Eu vou vir no primeiro site, vou vir em Manager. Aí aqui embaixo eu vou descer e eu tenho aqui as regras de reescrita, ó, Rewriter, Rules, são regras de reescrita, aqui, ó, aqui. Beleza, estando aqui, deixa eu desenhar, eu até pausei aqui para abrir o programa, só para você clicar no lugar certo, ó, aqui, ó, onde eu estou fazendo esse desenho, é nessa área que você vai clicar, beleza? Ok, então vamos clicar aqui. Aqui é as regras que você vai utilizar dentro do seu ambiente. Vamos lá explicar linha por linha para vocês poderem entender. Primeira regra, ele está falando para redirecionar tráfego HTTPS, ok? Aqui ele está fazendo um redirecionamento 301 de HTTP para HTTPS. E aqui ele colocou o nome do nosso proxy reverso que a gente fez lá no arquivo. Lembra no começo, quando eu abri o arquivo, estava como Docker Backend 01, eu troquei. Eu troquei para quê? Eu troquei para... Deixa eu voltar aqui e agora eu vou fazer a edição. Eu troquei para Typebot Builder, tá? Então eu vou trocar aqui para Typebot Builder. Então o que eu fiz? Eu peguei o nome que a gente tinha aqui configurado, ó. Deixa eu abrir novamente o arquivo e ir para o final dele. Eu peguei o nome de onde está rodando o meu Typebot Builder, tá? E fiz um proxy reverso aqui, ó, 3001. E aí o que acontece? Aqui, este nome, Typebot Builder, que eu criei aqui, ele vira a direção que o meu servidor tem que ir. Então, eu coloquei aqui, ó, eu novamente venho aqui, e na regra de reescrita, ó, eu coloco que tudo que vir por esse caminho vai ser direcionado para http //typebot builder e com esses caracteres aqui no final. Pode deixar, tá? Não apaga nada. Só troca o nome aqui pelo nome que você definiu no seu arquivo. Salva a regra de reescrita. Ele vai falar aqui, ó, que salvou, tá? Ó, beleza, configuração salva. Ok. Vamos lá novamente. Cadê? Websites. List Websites. E vamos para o próximo. O próximo é o Storage. Então eu vou vir em Manager, novamente. Vou vir aqui em regras de reescrita. Vou pegar essa área. Você vai pegar, na descrição vai ter esses comandos. Você só vai pegar, copiar e colar. Vai estar pronto se você quiser usar os mesmos nomes que eu usei, tá? Então
Então aqui eu tenho que trocar. Eu troco pelo que, André? Eu troco pelo nome que eu usei no viewer, porque agora é o domínio bot.meusite, chat.meusite, enfim. E aqui eu usei na porta 3002 certinho. Qual foi o nome? É typebot viewer. Então, ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nome do typebot viewer, que está num bloco de notas aqui que eu deixei. E nesta área aqui, onde está Docker Backend 03, esse é o viewer storage. Olha eu fazendo besteira. É o storage. Então, eu tenho que... É o que está na porta 9000. Aqui, galerinha. Olha aqui, ó. Storage. É o domínio storage que eu estou criando. Tem que prestar atenção, viu? Eu quase errei. Então, eu tenho que pegar este nome aqui, que é o storage typebot. Ok, sem problema. Ó, storage 01.aula fabricando sua ideia. Venho aqui e mudo para storage typebot, que é o nome que eu defini ali. Tiro isso daqui e troco. Viu que a estrutura ficou bonitinha? Ó, HTTP, storage typebot, cifrão 1, e é assim que ele tem que ficar mesmo, tá? Vou salvar a regra, espera um pouquinho, para ele dar o ok para mim. Beleza, eu estou no domínio storage, agora eu vou de novo em listar websites. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo domínio que é o bot. O seu pode estar em outra ordem, tá? Eu só quero que você preste atenção aqui no domínio que você está usando para poder fazer a reescrita do jeito certo. Vamos em regra de reescrita. Novamente aqui eu tenho o Docker Backend 02, que era o nome antigo. E aí eu vou trocar pelo... Agora sim, eu tenho o typebot viewer. Então, ok, eu vou pegar no meu bloco de notas, porque eu já anotei no bloco de notas, você vai ter na descrição. E vou trocar aqui, ó, onde está Docker Backend 02, no meu caso, eu troco para o viewer. André, no meu caso, eu vou precisar fazer essas trocas? Não. Você vai literalmente, isso daqui vai estar vazio quando você clicar. Ou vai ter um texto, que às vezes ele põe um texto de erro. Você vai copiar o que está na minha descrição e colar aqui dentro. E aí o nome que você deu lá para o seu Ext Processor, você pode trocar aqui caso você tenha usado outro nome, tá? Só isso. Pessoal, eu estou tentando deixar o mais simples possível para que todos possam entender. Mas se ficou dúvida, vai lá na comunidade. Eu sei que vai ter muita gente tendo dúvida disso daqui. Não é fácil de fazer. Então, typebot viewer, beleza. Salva a regra. Espera um pouquinho. Ele vai salvar. Tá salvo. E agora a gente vai no último website, porque eu vou rodar o N8N junto com o typebot, né? E vou vir aqui no último website. Abrir. Vou vir aqui em regra de reescrita de novo. E aqui eu tenho o Docker Backend. Eu vou trocar pelo automação. Eu sei que eu nomeei lá o Ext Processor. Se eu vir aqui, ó, eu sei que o último é o automação. Ó, automação. Então eu vou copiar esse cara aqui. No seu caso, você vai copiar o que está na descrição e colar. A não ser que você tenha usado outro nome. Clica aqui em salvar regra de reescrita. Espera um pouquinho. E ok, beleza. Esse último não vai funcionar, porque a gente ainda não subiu o nosso N8N. Mas já deixa todas as regras criadas, porque aí a gente vai mexer no N8N. Beleza, listar o website, vamos voltar aqui. Ok, vou fechar novamente meu arquivo com Ctrl X, mas vocês não precisam copiar do arquivo, tá, gente? Você vai ter num bloco de notas e salvo num canto, que é, você copiou da descrição, salva num bloco de notas em algum lugar e depois você coloca aqui. Beleza, tudo feito. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é reiniciar o meu servidor web. Então eu vou pegar a linha de comando aqui que eu vou usar para reiniciar o Lightspeed, tá? Então eu vou dar aqui sudo e vou colar essa linha de comando aqui. Ele vai restartar o meu servidor web para que ele possa pegar todas essas regras de reescrita, esses containers que a gente redirecionou. Então beleza, ele falou aqui que já fez o processo. Ó. Você vê que liberou para a gente poder usar de novo. Liberou, eu vou vir aqui e vou tentar acessar o domínio, por exemplo, cadê o typebot 01, que é o domínio onde está rodando o nosso typebot para fazer login. Esperar ele carregar. E beleza, olha que legal. Typebot rodando com domínio proprietário. Não é isso que a gente quer o N8N também rodando. Agora a gente vai fazer o resto, tá? Mas antes de fazer o resto, você pode, se você quiser, fazer o login aqui e testar seu fluxo, ver se ele está mandando imagem, ver se o áudio está funcionando, ver se está abrindo lá quando você publica, se ele abre o viewer. Não vou fazer isso porque eu quero que a aula fique um pouco mais curta, se é que isso é possível. Mas enfim, você já pode testar e depois aí você volta pro vídeo e a gente vai testar o N8N agora. Beleza? Beleza. Então vamos lá.
Agora a gente vai executar o N8N. A gente vai sair dessa pasta que a gente está, cd, espaço, 2 pontos. A gente voltou para a pasta raiz. ls para ver quais pastas existem. cd, N8N, instalação, se você seguiu a minha aula à risca e criou as pastas do jeito que eu criei. ls, e a gente vai ver que nós temos o arquivo docker compose.iml. Então, mesma coisa, sudo docker compose up -d e deixar ele rodar. Beleza, ele rodou. Aqui, ó, Postgres, N8N e o Traffic, tudo rodando. No seu caso, ele pode dar erro, tá? Ele pode dar erro nesse container aqui, no Traffic, não tem problema. Se ele der erro no Traffic, não tem problema, galerinha. Por que não tem problema, André? Porque o Traffic pode dar erro porque a sua porta 80 e a 443 está em uso. O meu não deu erro porque ele já estava rodando. Eu teria que excluir e botar ele para rodar de novo. Mas você não precisa mais do Traffic. Você não precisa mais desse cara aqui. Se ele der erro durante a execução, não se preocupe. Este cara aqui, o Traffic, é só você ler. Se ele der erro, vai para sua mensagem vermelha e você lê. É porque ele não está em uso, tá? Vou tirar o zoom aqui para vocês poderem ver. Vou dar um docker ps e ele vai listar para mim todos os containers que estão rodando. Ó. Tudo aqui funcionando. E eu tenho entre os containers, deixa eu ver aqui, vamos ver, Traffic aqui, ele não é o último. Eu tenho o N8N, olha que legal. O N8N está como? Ele está up a 41 horas, tá? Então beleza, ele está rodando e aqui usou o Typebot há 20 minutos, foi quando a gente começou a nossa videoaula. Vou dar um Ctrl L para limpar. Então beleza, N8N rodando. O que eu faço aqui? A gente já fez o proxy reverso dele. A gente fez no passo anterior. A gente abriu lá o arquivo de configuração e criou a entrada automação, XProcessor automação. E a gente veio aqui no automação.aula fabricando e já criou a entrada também, que foi a regra de reescrita. Então aqui em teoria, só de abrir, ele deve funcionar. Vamos ver. Funcionou. Olha que legal. Tela de login aberta. Então nós finalmente conseguimos ter o N8N e o Typebot rodando no mesmo servidor. Cara, é uma baita aula. Deve ter ficado gigante esse vídeo. Eu tive que pausar. Geralmente eu não pauso meus vídeos. Então eu sei que ele ficou muito grande. Mas assistir o vídeo é extremamente importante para que você tenha tudo rodando. André, agora fica uma reflexão aqui que eu vou conversar com vocês. Eu quero colocar o N8N, o ChatWoot, Rocket Chat e uma caralhada de container rodando junto. Como que eu faço isso? Cara, é a mesma lógica. Não sei se você conseguiu entender o que a gente fez aqui, mas o que a gente fez foi rodar containers e fazer apontamento com proxy reverso dentro do servidor. Eu vou colocar uma lousa aqui na minha tela. Deixa eu voltar aqui para minha área de trabalho. E eu acho que vai ficar legal para você conseguir entender o que a gente fez. Então vamos lá. O que a gente fez nessa aula? A gente pegou a VPS, tá? Então eu vou desenhar aqui uma VPS. Isso daqui é um servidor VPS. Tá horrível, mas deu para entender. Ok. Dentro dele, fora dele no caso, perdão, a gente fez o apontamento de DNS, tá? DNS. A minha letra não é das melhores, mas daqui é um desenho. E esse DNS, ele faz o quê? Ele aponta para o próprio servidor web. Beleza. Aí a gente instalou o Docker. Perdão, a gente colocou o CyberPanel para rodar. Compramos lá na Hostgator. O CyberPanel, tá? CP. Beleza. E dentro desse servidor, a gente rodou o Docker. Então a gente foi lá e colocou o Docker para rodar. Vou colocar como DC aqui para vocês entenderem. Ok, o Docker está rodando. E o Docker dá origem aos containers. Que são o quê? É o container do Typebot, que a gente rodou. O Typebot não roda só um container, tá? Ele roda um monte de container, vocês viram, mas vocês entenderam a estrutura. E a gente colocou aqui para rodar também o container do N8N. Vou desenhar para ficar bem claro. Então a gente colocou aqui o N8N. Ok. Estando esses caras rodando, a gente mudou as portas para que eles não usassem a nossa porta 80. Ele não tem ferramenta de escrita esse negócio. Ah, tem sim. Ó. É para ele não usar a porta 80 e a nossa outra porta que é a 443. Por que a gente fez isso? Porque a gente já tem o servidor web rodando aqui. E é ele que a gente quer continuar rodando. A gente não quer rodar outra coisa. A gente quer que o CyberPanel esteja rodando nessa porta. Tá? Esteja funcionando aqui. Então o que a gente fez? A gente fez o CyberPanel por meio de proxy reverso apontar esses containers e ele vai direcionar. Os domínios que a gente configurou serão direcionados.
Então, quem está fazendo o trabalho de proxy, o DNS aponta para o servidor web, que o CyberPanel faz o trabalho de servidor web, o Open Lightspeed. Mas enfim, vamos falar que é o CyberPanel. O CyberPanel está fazendo o trabalho aqui. Então, ele está na porta 80, ele está na porta 443 e ele vai escolher o que aparece em cada domínio. Isso se chama proxy reverso. Então, se eu pegar um outro container aqui e eu quiser rodar qualquer outra coisa, pô, eu quero rodar a API do WhatsApp, eu quero rodar o que for que estiver rodando dentro de um container, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que esse container aqui não use, deixa eu mudar para letrinha aqui, que eu descobri que agora tem letra, eu quero usar letra. Ele não pode usar a porta que a nossa aplicação está usando. Então, ele não pode usar a mesma porta que eu já tenho em uso. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o Docker rodando com o N8N, Typebot, eu tenho a porta lá 3001, 3002, que a gente configurou, 5678, eu tenho que saber as portas que eu tenho em uso. E essas portas não podem ser as mesmas. Quando eu for rodar outro container, eu tenho que pôr a aplicação, seja lá qual for a aplicação, em outra porta. E aí eu venho aqui e faço o mesmo processo. Gente, não muda nada. Você vai criar novamente uma entrada, tá? Dentro do arquivo de configuração. Você vai criar um outro ext processor, tá? Que foi o que a gente criou durante a aula. Deixa eu puxar para cá, que eu não sei se vocês estão vendo, tá? Você vai ir lá e criar uma regra de reescrita, tá? Novamente, que nem a gente fez. Você vai criar um domínio, perdão, no CyberPanel. Vai gerar o SSL e depois vai fazer a regra de reescrita que a gente fez. É a mesma coisa, não muda absolutamente nada. O nome do ext processor vai ser o nome que você vai colocar na regra de reescrita. É a mesma coisa. Se você quiser rodar 200 containers, você vai usar a mesma lógica. Não vai mudar absolutamente nada, tá? É claro que eu vou fazer aqui outros vídeos ensinando vocês a rodar outras aplicações, não vai ficar só no N8N, não vai ficar só no Typebot, mas eu quero que vocês também tenham autonomia para aprender. Então, acredito que com essa aula eu consegui finalmente abrir a cabeça de vocês para explicar como essas coisas funcionam e como elas se conversam, como a gente faz tudo isso funcionar. Se você quiser que uma empresa faça isso para você, a nossa empresa faz esse tipo de serviço. E você pode entrar em contato no nosso número comercial, tá bom? Mas a ideia aqui é ensinar, não é pegar serviço nem nada do tipo, é ensinar vocês, não tem nenhuma pegadinha, eu não pulei passo nenhum, trabalho pra cacete, mas funciona, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo longo que nunca termina. Deixe seu like, seu comentário, entre na comunidade, compartilhe o vídeo em todos os grupos que você tiver e até o próximo vídeo.